Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui agora no canal. O Memória Capixaba, como o nome está dizendo, né, é um grupo que eu criei depois de muita pesquisa, utilizando o Facebook como um local para depositar toda essa pesquisa. Começou com fotografia, né? Pegava fotografias antigas que eu vinha colecionando, inclusive em papel, negativos e tudo. E ao longo desses, sei lá, 40 anos, 30, 40 anos, que eu me interesso por esse tipo de coisa antiga, né? E aí fui digitalizando devagar, e hoje, gente, a coisa mudou completamente. De repente a gente tem que pegar uma digitalização de 15, 20 anos atrás, tem que redigitalizar, porque hoje a inteligência artificial melhora a digitalização, as fotografias ficam muito mais nítidas, né? Você tem jeito hoje de digitalizar negativos, simples, até com celular mesmo. Então, antes era scanner e demorava, os scanners eram ruins e não tinham muita definição, os DPIs eram baixos. Hoje tem scanner maravilhoso, rápido. E então é um trabalho que eu sempre gostei de fazer e sempre estudando, né, a história do Brasil, a história geral da civilização, história antiga que eu amo, Egito e Grécia, Império Romano, Bizantino e sei lá. Então a gente vai, né, afunilando essa pesquisa até chegar no Memória Capixaba, que é um assunto que começou a me interessar bastante depois da pesquisa genealógica da minha família, paterna, materna. Aí eu vim estudando devagar a história do Espírito Santo, né? Desde o descobrimento do Brasil, porque eu sempre falo, a capitania do Espírito Santo, ela está diretamente ligada ao descobrimento, né? Então, os navegadores passaram por aqui centenas de vezes, desde a antiguidade, mas eu digo ali nas navegações, pelo século XV e século XVI, né? Vasco da Gama, e Pedro Álvares Cabral, e Cristóvão Colombo, etc., os grandes navegadores, né, que sempre estiveram descendo pelo Atlântico, fazendo viagem até a África e tudo. Então, é uma história que sempre me interessou. E o Espírito Santo realmente é um estado muito antigo, né? Quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, a estimativa é que havia mais de 1,5 milhão de povos nativos vivendo aqui na região, né, nas praias, em todo o litoral brasileiro, né? E essa história do Espírito Santo sempre me interessou muito. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, esse mapa é um mapa do século XVII, que você vê aí, é um mapa bem antigo esse, tá, gente? Eu encontrei esse mapa na coleção do Barry Lawrence Ruderman. Ele é um colecionador de mapas antigos. Ele vende cópias desses mapas, né, que você pode comprar em vários tamanhos para fazer quadro, colocar em papel de parede, tudo, né? Muito legal. Em várias definições, você escolhe o tipo de papel, também se é adesivo ou não. Esse mapa, gente, é de 1822? Não, é anterior. Esse mapa é anterior. É anterior, sim. Mas ali a gente vê a capitania de Porto Seguro, né? A capitania do Espírito Santo e a capitania do Rio de Janeiro. Ali a gente vê o Rio Paraíba do Sul, a gente vê a Baía do Espírito Santo, que é a Baía de Vitória, né? Antigamente o rio chamava-se Rio do Espírito Santo. Ali você vê o Rio Guarapari, cadê? Que mais? Aí você vê Caravelas lá em cima, né? Que ali já é... Aí você vê Abrolhos também, bem aqui, ó. Aqui você vê os Abrolhos, né? E aqui é o Rio Doce, né? Porque vocês estão vendo aqui esse rio grandão amarelo que vem lá de oeste e desemboca aqui, ó. Aqui é a Regência Augusta, né? Aqui é o Pontal do Rio Doce, lá na Regência. Mas vamos lá, eu acabei encontrando aqui numa pesquisa ontem, no jornal Cosmorama da Bahia, é um jornal importante, a publicação é de 1849, lembrando sempre, gente, que o Espírito Santo teve o primeiro embate com relação a limites territoriais com a Bahia, né?
Perdão, com Minas, né, e depois com a Bahia e finalmente com o Rio de Janeiro, mas Minas só terminou, a discussão sobre limite só terminou nos anos 60, né, com Magalhães Pinto, governador de Minas, e Chiquinho, governador do Espírito Santo. Mas os limites com a Bahia, a gente tem sempre um problema para analisar com relação ao rio Mucuri. A gente consegue ver o rio Mucuri aqui. Não, nesse aqui a gente vê o Monte Pascoal. Aqui, nesse mapa a gente não tem o rio Mucuri, não, gente. Não. Mas o rio Mucuri hoje, hoje não, né? Até o início do século XX, meados do século XX, ele era o rio de demarcação de limites entre o Espírito Santo e a Bahia, né? Mas nesse período que a gente vai tratar aqui agora, no jornal O Cosmorama da Bahia de 1849, estabeleceu o limite ali em São Mateus. São Mateus pertencia à Bahia, tá? Assim como Campos de Goytacazes pertencia à Vitória. Depois a gente vai fazer um vídeo especificamente para falar sobre essa história de Campos dos Goytacazes, né? Pertencente à comarca de Vitória. Mas vamos lá. Nesse texto, a gente vê aqui, o jornal é esse aqui, ó, bonito jornal, bonita diagramação, tá vendo? Sábado, 27 de outubro de 1849, o jornal custava R$80 e tá aqui. Biblioteca Nacional, tá, pessoal? Nada há que magoe mais um homem que nasceu em um país tão rico, por sua natureza, de todos os místeres, do que o desprezo dos seus governantes. Assim começa o texto. O texto chama-se Vista Nobre, a província do Espírito Santo. A província é um paraíso para o homem que saiba apreciar os dotes da natureza e tem sido vítima da indolência dos governos. Então ele está fazendo uma crítica ao governo do Espírito Santo em 1849. É verdadeiramente um panorama encantador, onde a vista do viandante se extasia por encontrar soberbas e variadas distrações. Ricos vales, campinas férteis de excelentes produtos saborosos ali se encontram. A comodidade em todos os alimentos que o homem procura para sua subsistência. Grupos de serras e montes que oferecem ao naturalista objetos de saudosas recordações. Uma abundância de carne e peixe para o sustento diário. Suas terras frescas e belas, poucos se embaraçam com a mão do agricultor, porque a natureza parece dizer-lhe que pouco basta a arte que se contenta somente com a semente, que ela fará o resto. Então, o texto diz que a natureza é tão pródiga, né, aqui na província do Espírito Santo, que o agricultor não precisa fazer muito esforço, né? A natureza ali naquela região, nessa região do Espírito Santo, se contenta apenas com a semente e ela vai fazer o resto. Seus rios e córregos são abundantes e perenes. Rios há tão majestosos que facilitam o trânsito de canoas e barcos, para transportarem os gêneros que abundam no interior. No interior se fala do sertão, né, a oeste. País fértil de madeiras de grande valor, como jacarandá, cedro, tapinhoá, gurubi e outras de igual merecimento. Nessa ocasião, gente, ali em meados do século XIX até início do século XX, houve um grande desmatamento para a retirada de madeiras nobres que iam especialmente para Rio de Janeiro e Salvador e também para a Europa, né? País salubre e muito higiênico pelas posições que existem tanto na cidade de Vitória como no interior da província. Ali existe uma imensidade de grupos de morrinhos que o grupo, né, encanta a vista do admirador. Parece que o ente supremo colocou nessa província do Espírito Santo tudo o que havia de bom para os homens. Há imensa hospitalidade em toda a província. Os homens são sinceros e sisudos. Bastante moral e religião reinam no país. Ele chama o Espírito Santo de país, ele faz uma brincadeira, né? As mulheres não são inferiores aos seus irmãos. Belas moças ali há, mas a educação não está aguardada por falta de bons colégios. Porém,
não se vê uma moça grosseira. Ao contrário, sendo mesquinha a educação no país, encontra-se muita natureza para o que é bom e útil. Ele fala que as moças, as mulheres capixabas são lindas, né? Pouco educadas porque não há bons colégios, mas são moças que não têm nenhuma grosseria no seu trato, né? São moças finas, apesar da pouca educação. O país é muito pobre, o Espírito Santo, né? Porque os governos assim o têm querido conservar. São muitos os recursos que ali existem, porém, encarando as demoras nas exportações e nas viagens, esmorece no homem empreendedor qualquer iniciativa. Então você vê que ele reclama aqui do poder público vigente em 1849 no Espírito Santo. Vamos ver aqui quem era o presidente da província em 1849. De quem ele está reclamando aqui, hein? Nós tivemos 3 presidentes no ano de 1849, tivemos 4, né? José Francisco Monjardim, Antônio Joaquim Siqueira, Joaquim Marcelino Lima e Felipe Pereira Leal. Tivemos 4. Uns eram vice-presidentes, assumiram, outros por carta imperial foram nomeados, né? Tivemos um presidente interino que ficou apenas poucos dias, o Joaquim Marcelino Lima, e o Felipe Pereira Leal, nomeado pelo Dom Pedro II, que ficou de 1849 até 1851. Então é desse cara que ele está falando aqui, né? Hoje, no Espírito Santo, quase todas as províncias do norte têm a visita do vapor que toca nelas. Os barcos que trançam, né, por toda essa via marítima, né, entre Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E dali segue para outras províncias vizinhas, conduzindo a seu bordo correspondências de grande interesse. Porém, a província do Espírito Santo, com tantas vantagens que tem, o governo lhe nega, ou ao menos furta o seu prazer de mandar ali tocar o vapor. Se os vapores tocassem quando vão e vêm do norte, outra seria a sorte dessa malfadada província. Quantos empresários não teriam ido ali explorar suas riquezas a fim de reconhecerem as vantagens que essa província oferece a quem nela quiser habitar? Então você vê, né, o cara está dizendo que havia realmente uma espécie de legislação que proibia inclusive os vapores de atracarem nesses portos, São Mateus, por exemplo, né, ou no Porto de Vitória mesmo, Aldeia Velha e tudo, por conta de alguma legislação, né, que estava beneficiando ou a província do Rio de Janeiro ou a província do Porto Seguro, né? É bem provável. Você vê, é um texto que foi escrito num jornal baiano, né, o Cosmorama, na Bahia, e não me parece ser um texto de um capixaba, não, né? Mas vamos lá. Quantos capitalistas, que era assim que chamavam os empreendedores na época, né, gente? Os capitalistas eram homens que pegavam seu próprio dinheiro e investiam em algum negócio, né? Quantos capitalistas não teriam mandado para lá seus capitais com a esperança de lucrarem nas compras que fizessem, já nos gêneros de alimento e já nas preciosas madeiras de tão rica que é essa província? Ele faz um lamento aqui, né? Por que o Espírito Santo não é mais aberto aos empreendedores, né? Isso em 1849. Todo esse atraso tem sido conservado por inabilidade de administradores que representa ao governo central a necessidade de concorrência com a sede da majestade. Diferentes reclamações têm sido feitas pelos naturais do país, né? Por capixabas mesmo, por homens aqui do nosso comércio especialmente, né? Porém, tudo tem ficado no mesmo estado. Ninguém faz nada. Uma inabilidade, uma inação, digamos assim, né? Nasce de cima a corrupção dos povos. Olha a frase. Nasce de cima a corrupção dos povos. Está aqui o texto. Ó. Eu fiz um corte aqui no texto. E está aqui essa parte em que ele coloca numa serifa aqui, tá, gente? Ó, nasce de cima a corrupção dos povos. É bem verdade
e a essa indolência e receio de tudo é que devemos o nosso atraso. Não, o Capixaba que está escrevendo, gente. Eu me enganei, desculpem. Essas são palavras de um capixaba. Nasce de cima a corrupção dos povos. É bem verdade que essa indolência e receio de tudo é que devemos o nosso atraso. É por isso, né? Os governos só se ocupam de eleições e sem exceção de partidos, qualquer partido. Ou o conservador da época, que era o partido da monarquia, ou o Partido Liberal, que era o partido de oposição republicano. Só dispõe de algum projeto útil quando são elevados à representação perpétua. Tá vendo? Só quando há algum cargo público na burocracia estatal é que ele se dispõe de fazer algum projeto útil, né? Quando o cara entra para dentro da máquina governamental imperial, né, nessa época, meados do século XIX, é que ele vai pensar em fazer algum projeto que preste. Isto mesmo dá muitas vezes em acreditar-se que o homem que figura no último lugar da escala representativa, dele nada mais tem a esperar-se. Você vê que o texto é um texto do século XIX, né? É diferente as sentenças. E há quem diga que esta está fraseado... Bom, aqui tem um erro aqui na transcrição. Dizendo que a província do Espírito Santo está atrasada em tudo. E a culpa de quem tem sido? Respondam os espectadores. Então, a frase que eu estava tentando ler é essa daqui, ó. Isto mesmo dá muitas vezes em acreditar-se, por isso mesmo a gente acredita que o homem que figura no último lugar da escala representativa, que é o quê? O governador, né, que é o presidente da província, dele nada mais tem a esperar-se. Não dá para esperar nada do senhor Felipe Pereira Leal, que era, nesse período, o presidente da província do Espírito Santo em 1849. E há quem diga que este fraseado é um axioma. Pronto, tá aí. Agora deu para entender a frase. Então, gente, vocês veem que existe uma reclamação genuína, né, por parte desse jornal, né, que é o jornal O Cosmorama da Bahia, do ano de 1849. Aí a gente colocou aqui no Memória Capixaba no Facebook esse texto. É um texto pequeno que eu vim trazer para vocês aqui rapidamente, só para a gente ter uma nova luz sobre essas últimas pesquisas que saíram agora, nesse ano de 2024, acerca do subdesenvolvimento do Espírito Santo e alguns questionamentos que estudantes estão fazendo, pesquisadores. Por que o Espírito Santo sofreu esse atraso na região sudeste, né? O que aconteceu? Por que o Rio de Janeiro bombou? Salvador foi capital, o Rio de Janeiro capital, e a gente aqui bem nesse meio, as Minas Gerais com todo aquele ouro, prata, diamantes, né, esmeraldas e tudo, e os bandeirantes, entradas e bandeiras, São Paulo, tudo cresceu, e nos anos 40, 50, a industrialização de São Paulo, que vinha lá da Revolução Industrial, as grandes fábricas, e o Espírito Santo está aqui no meio de tudo isso, entre São Paulo, Rio, Minas e Bahia, né, e a gente ficou assim, né, perdido no meio de todas essas grandes potências brasileiras desde, né, do século XIX, né, e até hoje há quem diga que tudo isso acabou gerando, por exemplo, uma falta de cultura própria, né, que nós não temos uma música, não temos um teatro, não temos um cinema, né, só temos algumas expressões folclóricas, né, que vêm lá de trás, né, que vem de homens e mulheres africanos, que vem dos portugueses e depois dos italianos, claro, dos índios, né, muito da nossa culinária, das nossas religiões, todo esse patrimônio cultural que a gente poderia chamar, que é folclórico também, mas não efetivamente um peso cultural que pudesse elevar o Espírito Santo à categoria de um centro cultural efervescente importante dentro do Brasil, infelizmente. E nós estamos na região mais rica do Brasil, que é a região sudeste, né, onde há a maior renda per capita, onde há as maiores empresas do mundo estão estabelecidas aqui, Rio, Minas, São Paulo, né, e nós estamos bem no meio e o Espírito Santo não deslanchou. O que foi que aconteceu? Será que existe aquela
aquela lenda de que nós éramos um contraforte impedindo que piratas e outros desbravadores entrassem para as Minas Gerais para roubar o ouro e a prata que estava sendo extraída lá do Tijuco Preto, lá do Ouro Preto, né, de Sabará, etc. Será que foi isso que aconteceu? Por isso que o Espírito Santo ficou nesse atraso político, econômico, cultural? Porque a gente vê, o político capixaba também é um político inexpressivo, né? Infelizmente, é a pura verdade. E quando a política e a economia são inexpressivos, isso vai dar lá na outra ponta, que é a cultura. A cultura também acaba ficando num patamar também inexpressivo. E esse texto é interessante porque ele é um texto de 1849 e dá para a gente fazer uma análise, né, de um texto que me parece ser um texto de um capixaba, porque ele fala em nós, né? Quando ele fala assim, ele se coloca na posição de um capixaba que talvez estivesse na Bahia, escrevendo para o Cosmorama em 1849 e indagando a inação, a inépcia do governante da época, na província do Espírito Santo, né, que não deixava, por exemplo, que a economia da província se desenvolvesse de forma apropriada, com as ferramentas daquela época. Né? Então, é um questionamento interessante, né? É um questionamento interessante, que já havia essa questão de subdesenvolvimento na província do Espírito Santo em relação às outras províncias anexas lá em 1849. Eu sempre gosto de fazer essa pesquisa sempre trazendo para os dias atuais, né? Porque 1849 são cento e poucos anos, né? 150 anos mais ou menos. É um período de tempo histórico muito pequeno, muito curto. A gente sabe que toda decisão que é tomada acanetada demora 10 anos, é sempre assim, é sempre uma década. Portanto, se você toma uma atitude ruim hoje, a gente terá pelo menos uma década de consequências, né, ruins. Se você toma uma decisão positiva, a gente tem um período equivalente ou maior, né, de coisas boas que advêm, né, dessa decisão boa que foi tomada. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos decisões muito ruins. Então, a pandemia, nós teremos aí consequências de pelo menos uma década. Isso aí é batata. Não há como discutir de outra forma. Então, talvez essa decisão lá de 1849, de um desses governadores aqui, que foi o Francisco Monjardim, o Antônio Joaquim Siqueira, o Marcelino Lima ou o Felipe Pereira Leal, alguma decisão foi tomada ali, inclusive com relação aos vapores, né, os navios vapores que podiam atracar ou não para fazer o seu comércio, vindo de Salvador ou de Porto Seguro, ou subindo do Rio, né, ou de Campos de Goytacazes, que era uma vila muito importante nessa época, até pertencia à Vitória, à comarca de Vitória, Campos de Goytacazes, e por alguma decisão governamental, né, que vinha lá da capital, né, do Rio de Janeiro, de Sua Majestade o Imperador, esse desenvolvimento ficou, né, a passo de tartaruga, né, e o texto fala exatamente sobre esse período em que o Espírito Santo estava atravancado, digamos assim. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente encontrou um ponto interessante, né, nessa nossa pesquisa. Não só falar sobre o que aconteceu, por exemplo, nessa matéria de 1849, mas também trazer à luz de hoje, para a gente poder entender se aquela decisão tomada lá atrás teve desdobramentos e chegou até hoje. Né? Será que esse subdesenvolvimento político e econômico trouxe realmente consequências para a política, para a cultura e para a economia capixaba hoje, 150, 160 anos depois? Eu acredito que sim. Né? Até porque a gente vendo aqui na Wikipédia, ó, esses presidentes de província, que nós tivemos, gente, pelo menos uns 10 presidentes de província em uma década. Então a política capixaba nessa época era uma bagunça tremenda, era um entra e sai de presidente de província terrível.
Então, até porque a gente tem que analisar também o Brasil dessa época, né? Então, o Brasil dessa época estava sofrendo vários movimentos separatistas. A gente tinha acabado de proclamar a independência do Brasil em 1822. Dom Pedro I voltou para assumir o trono, para que sua filha pudesse assumir o trono no Reino de Portugal, por conta da briga com seu irmão. E Dom Pedro teve que abdicar do trono para o Dom Pedro II, né, que ainda era de menor, depois o golpe da maioridade. Nesse meio tempo nós tivemos vários embates aí, vários movimentos separatistas advindos da Revolução Francesa e também das guerras napoleônicas, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então o Brasil sofreu durante pelo menos uns 50 anos vários movimentos separatistas. A Bahia queria separar-se, o Rio de Janeiro queria separar-se, o Sul queria separar-se. Então haviam movimentos de separatistas incríveis que eram aplacados com mão de ferro pelo imperador e dava forca, né? Dava pena de morte, né? Forca. Então esse período foi um período muito conturbado também para a província do Espírito Santo em meio a essas revoluções, digamos assim, né? Então nós tivemos pelo menos uma dezena de governantes entre 1848 e 1851, e dada esse desequilíbrio, né, na administração da província, é que a gente viu esse subdesenvolvimento que aconteceu nesse período, e também essa reclamação que o jornal O Cosmorama na Bahia faz em 1849. Então valeu, gente, muito obrigado e vamos em frente. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.